Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, tão somente pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isso recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seus ilustres pastores, Luiz e Sandra Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre culto pastor Eliezer Correia de Souza, e que tem como título, abro aspas, Sob a Palavra do Mestre, Experiências Renovadoras, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer as histórias bíblicas das grandes pescarias, envolvendo principalmente a pessoa do apóstolo Pedro, tanto referente ao seu chamado quanto à sua restauração. Também perceber que o amor de Jesus está acima de todas as nossas limitações e falhas. Sempre há esperança em Cristo. E, por fim, praticar, sim, praticar. A presença de Jesus nos constrange. Ele é santo. Entender seu propósito abençoador e restaurador para a nossa vida. Isto é fundamental. Vamos ao textuário desta lição, que nós encontramos em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que leio. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Volto a mencionar a referência bíblica. Você encontra este versículo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Alguns textos bíblicos inspirativos. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros
no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos para outra referência bíblica. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17, que leio, abro aspas. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Há um poder criador, regenerador e restaurador na palavra de Cristo. Mas há um elemento imprescindível para o agir dessa palavra na vida do ser humano: a obediência. Ela acompanha a fé. Ou poderíamos dizer que anda junto com a fé. A fé leva à obediência e a obediência manifesta a fé. Veja, quem crer e for batizado será salvo. Encontramos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. O verdadeiro crer leva inevitavelmente à obediência, pois quem crê logo obedece. Os discípulos de Jesus experimentaram duas pescas maravilhosas, porque agiram sob a palavra de Jesus. E Pedro, particularmente, teve uma experiência muito pessoal, pois em cada uma delas, Jesus estava trabalhando o caráter e o chamado de Pedro. Nas duas ocasiões, Pedro precisou crer e obedecer ao comando de Jesus. Vejamos. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob tua palavra lançarei as redes.
conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Conforme registrado em João capítulo 21, versículos 5 e 6. Sob a palavra do Mestre, tudo funciona muito bem, tudo dá certo. Mas há algumas experiências renovadoras e inspiradoras para nós também. Nessas duas pescas maravilhosas, aprendamos nos pontos a seguir. Ponto número 1. Jesus quer nos transformar em pescadores de homens, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. A pesca maravilhosa, registrada por Lucas, marca o início do ministério dos apóstolos, mas com uma ênfase em Pedro, pois ele fornece alguns elementos importantes para todo aquele que se torna discípulo de Jesus. Vejamos. Ponto número 1. Todos os discípulos de Jesus recebem uma vocação e um chamado: serem pescadores de homens. O que isto significa? Ganhar pessoas para Jesus, fazer discípulos, levar pessoas a Cristo, pescar almas. Tudo é sinônimo de ser um pescador de homens. O mundo carece de uma constante distração para que nos ocupemos e não realizemos essa primordial tarefa. Por isso, muitos crentes fazem de tudo e mais um pouco, menos ganhar almas para Cristo. Há uma mudança de foco. Quando Jesus disse a Pedro que ele deixaria de ser pescador de peixes e passaria a ser pescador de homens, Jesus estava lhe dizendo que o foco de Pedro estava sendo mudado. A prioridade de Pedro seria outra. Jesus quer que entendamos que a nossa prioridade é outra também. Não pode ser o nosso trabalho, não pode ser mais a busca do prazer pessoal, não pode mais ser a realização de sonhos egoístas. Não nos resta muito tempo nesta terra. Por isso precisamos focar naquilo que é eterno, as almas. O que é preciso para ser um pescador de homens? O pescador de homens precisa preencher requisitos que, na verdade, devem estar presentes na vida de cada discípulo de Jesus. Dentre os requisitos, há lista os seguintes: A. Ter certeza de sua própria salvação. Como oferecer para outros aquilo que se não tem? Pedro passou por esse processo
que começa quando reconhecemos quem somos. Ele disse a Jesus: retira-te de mim, porque sou um pecador. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8, parte B. Outro ponto, reconhecer que Jesus é o Salvador que precisamos. Diante do milagre dos peixes, Pedro reconhece que Jesus é Deus. Somente Deus poderia operar a maravilha que estava diante de seus olhos. Mais tarde, Pedro afirma: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Conforme registrado em Atos, capítulo 4, versículo 12. Conhecer que é Ele quem faz a obra no coração das pessoas. Jesus não depende de nossas habilidades para que sejamos pescadores de homens. Ele precisa que tão somente obedeçamos a sua palavra de comando. Pedro era um pescador experimentado, mas durante uma noite toda de trabalho, nada pescou. Mas sob a palavra de Jesus, ele não somente encheu seu barco, mas também de outros companheiros. Seguir a Jesus. E arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Conforme é registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 11, isto requer obediência. Isto requer renúncia. Receba uma coisa. Pedro e seus companheiros de pesca são chamados a deixar tudo num momento de sucesso. Jesus os chamou quando as redes estavam cheias e não vazias. Deixar tudo quanto não se tem nada é bem mais fácil. Mas e quando se tem? Me parece ser bem mais difícil. Jesus quer que tenhamos como foco principal em nossa vida cristã o sermos pescadores de homens. E quer que hajamos sob a sua palavra de comando. Por isso ele disse, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, abro aspas, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E disse-lhes, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Vamos para uma pausa, para uma aplicação, para uma reflexão. Você já experimentou uma genuína conversão? Tem certeza de sua salvação? Se já, então saiba que você é
um dos vocacionados para ser pescador de homens. Você sabia que os milagres de Jesus em sua vida são apenas pretextos para que ele salvasse a sua vida e lhe transformasse em pescador de homens? Vamos ao ponto número 2. Jesus nunca desiste de nós, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 23. Aprendemos na segunda pesca maravilhosa, depois de outra noite de pescaria mal sucedida, que Jesus não desiste daquele que ele chama. Pedro experimentou a graça e o amor imensurável de Jesus. Você já fracassou em alguma coisa? Jesus nos ensina que quando falhamos, precisamos tentar de novo. Pedro já havia se encontrado com Jesus depois da ressurreição, mas ainda carregava o peso do fracasso e da decepção. Não se julgava digno de ser um apóstolo. O que ele faz? O que toda pessoa que fracassa faz? Volta atrás. Mas Jesus é maravilhoso. Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro daqueles discípulos que haviam voltado para a sua velha profissão e lhes diz, nas entrelinhas, que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Pode até tropeçar e cair, mas tem que se levantar e prosseguir. Este texto de João, capítulo 21, nos fornece preciosas lições e nos ensina que mesmo quando nos sentirmos os mais fracassados possíveis, devemos voltar ao ponto de partida. O ponto de partida é e sempre será a cruz. E é onde sempre podemos recomeçar. Porém, para tentarmos de novo, precisamos aprender alguns princípios importantes. Um deles, obedeça sempre. Jesus pergunta se eles haviam pescado alguma coisa e eles respondem que não. Haviam trabalhado a noite toda e nada pescaram. Jesus não quer que o fracasso passado sirva de desculpa para a desobediência. Podemos dizer para Jesus que tentamos e muito a noite toda e não tem mais jeito. A resposta dele sempre será: somente obedeça. Não importa quantas vezes você fracassou, tente de novo, em obediência à palavra de Jesus. Faça na direção de Jesus. Qual a direção que ele está dando? Lance à direita do barco e achareis. Não basta obedecer, tem que obedecer na direção dele. Isso pode contrariar o que você pensa. Isso pode contrariar o que você quer. Ele pode estar nesse momento dizendo a você que é preciso ir e pedir perdão.
Você não quer essa direção, mas é a direção que Ele está dando. O grande problema é que às vezes queremos tentar de novo, mas do nosso jeito. Aí não dá. Ponto número 3, acredite em milagres. Existem situações que só um verdadeiro milagre pode resolver. Nessa pesca maravilhosa, houve 2 milagres. O milagre da pescaria em si e o milagre da rede não se romper com tantos peixes. Para você pode parecer impossível de dar certo, de funcionar, de acontecer, mas para Deus tudo é possível. Tudo o que você precisa é crer em milagres. Isso vai exigir que você dependa dele e não de você mesmo. Ponto número 4. Assuma a responsabilidade. Jesus chama Pedro para o compromisso, lhe dando responsabilidades. Pedro, você me ama? Então se comprometa e cuide das minhas ovelhas. Pedro achava que estava 100% comprometido, a ponto de morrer com Jesus. Mas não estava. Na restauração de Pedro, Jesus o chama para assumir a responsabilidade de cuidar das suas ovelhas. Jesus sabia que no poder do Espírito Santo, Pedro estaria em condições de assumir responsabilidades sem fracassar. Tanto que lhe diz: Pedro, agora você está pronto para morrer por mim. Ponto número 5. Não se preocupe com os outros. Pedro quer saber o que acontecerá com João. E este Jesus? Este não é assunto seu, é comigo, disse Jesus. Não se preocupe se o outro não quer fazer, ou qual o plano de Jesus para o outro. Foque no que Jesus quer da sua vida. Aplicação para a reflexão. Você tem fracassado na vida cristã? Você tem fracassado na missão de ser um pescador de homens? Jesus está pronto a te restaurar. Você aprendeu o que é necessário fazer para experimentar a graça e o amor restaurador de Jesus? Você tem experimentado essa graça e esse amor? Vamos à conclusão. Sob a palavra de Jesus, as experiências sempre serão renovadoras. Mas o que podemos salientar nas experiências das pescas maravilhosas que Pedro vivenciou é que somos chamados para pescar homens. Para isto, é preciso que reconheçamos o nosso chamado, mudemos o nosso foco e tenhamos uma genuína experiência de salvação. E mesmo que falhemos, o Senhor Jesus está pronto a nos restaurar e nos dar uma segunda chance. Precisamos nos dispor a obedecer sempre, seguir a orientação e direção de Jesus, acreditar em milagres, especialmente de restauração, assumir responsabilidade
e não nos preocuparmos com os outros, e sim cumprir com a nossa vocação pessoal. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.